obrigado pelo convite, obrigado por estarem todos aqui presentes e desejarem ouvir-me sobre este tema. Este é um tema realmente importante na nossa vida nacional e na nossa vida internacional, porque é um tema da atualidade. O nosso mundo, a ordem mundial onde nós temos vivido nos últimos 80 anos, é uma ordem que foi construída no fim da Segunda Guerra Mundial. Basicamente planeada numa reunião em Yalta em 1945. Nessa reunião estavam reunidos três dos grandes líderes mundiais da altura: Churchill, Roosevelt e Stalin. Dois democratas, um americano e um europeu, e Stalin, portanto, um autocrata utópico ainda do comunismo. Se hoje fizéssemos uma reunião de Yalta, outra vez, quem estaria reunido seria o Sr. Trump, o Sr. Putin e o Sr. Xi Jinping. E o mundo, naturalmente, iria ter regras diferentes daquelas que foram construídas em 1945. Quando estas regras foram criadas, em 1945, o mundo tinha acabado de sofrer, ou estava ainda no fim da Segunda Guerra Mundial, e havia uma percepção clara que depois da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial aconteceu porque os vencidos foram maltratados. E que havia necessidade de criar uma ordem que incluísse todos, vencidos e vencedores. Portanto, uma ordem que, de alguma forma, apesar de haver muito realpolitik nas relações internacionais, que obedecesse alguns critérios e alguns valores morais do direito internacional público e que se fomentasse esse direito para bem de todas as nações. Ora, nós entramos há uns tempos esta parte, dos quais a parte mais visível, pelo menos para os europeus, foi a invasão da Ucrânia, num novo período. Num novo período, ontem eu estive com o Nuno Rogério, ele, no livro dele, fala sobre o caos, porque o caos é a ruptura e é a interminação, e é o período em que nós estamos a viver. E faz uma relação interessante com o escritor de 1900, que escreveu uma obra sobre o admirável mundo novo, Huxley, em que falava do mundo distópico. O que é o mundo distópico? É um mundo sem valores, desumano e sem valores. E criou toda uma novela à volta do mundo desumano e sem valores. A questão hoje que se coloca de base, essa política internacional, ainda tem referências de valores. Ou se nós estamos no mundo de realpolitik. Realpolitik é dos interesses puros e duros, completamente amoral, em que os grandes atores internacionais ganharam a liberdade para poderem perseguir os seus objetivos e os seus fins sem cuidarem das suas consequências. E esse é verdadeiramente o mundo que nós temos que considerar como a pior hipótese e planear para a pior hipótese, porque poderemos ser confrontados com ela. E é neste mundo caótico e destas relações que são manifestas em muita da vida internacional neste momento, posso referir da simples guerra de tarifas, coisa mais simples, ou menos lesiva para a economia, mas menos lesiva, da invasão da Ucrânia, que é redefinir novas fronteiras no século XXI. O que é que isso pode implicar no mundo internacional? Desde a agressão, neste momento, injustificada, para lá do que deve ser uma operação militar em Gaza, e outras consequências que estão a acontecer neste mundo, que parece ter-se tornado amoral. No mundo em que referências são os interesses. E quando as referências são os interesses,
os poderosos têm uma palavra muito superior àqueles que estão em poder. Nós, sendo um país de pequena, média dimensão, temos que ter muito cuidado com o nosso futuro coletivo. Muito cuidado. Esse cuidado tem que fazer-nos pensar seriamente num conjunto de coisas, entre elas as nossas alianças, o papel nas nossas alianças, o nosso posicionamento, onde é que estamos, quais são os vetores importantes ou não para o nosso futuro coletivo. E aqui entraria logo num dos temas que me pediram para falar, que é a NATO. A NATO garantiu a segurança do Ocidente, a segurança coletiva, a defesa coletiva, durante os últimos 80 anos. E nós começámos todos a discutir se devíamos continuar ou não com a NATO, a pôr em causa a NATO, incluindo o principal aliado e o principal sustento deste organismo, que são os Estados Unidos. E há muitas hipóteses. Uma delas é a NATO acabar, que seria um dilema extraordinário para todos nós. Outra é a NATO continuar no modelo que vinha desde 1945, uma aliança defensiva do Atlântico Norte, que envolve a Europa Ocidental, envolve os Estados Unidos e o Canadá. Isso parece-nos, olhando para os factos, que começa a estar ultrapassada essa ideia e que nós temos que evoluir. Evoluir porque os atores internacionais assim o desejam. Também podemos ter uma NATO europeia. Qual é a diferença entre a NATO à volta do Atlântico e uma NATO europeia? É que essa NATO europeia tinha imediatamente dentro de si uma natureza continental e deixava de ter uma natureza atlântica. E há uma diferença muito grande entre coligações continentais, até na personalidade da própria coligação, do que coligações atlânticas. As potências marítimas foram ser muito mais abertas, cooperantes, e o que achavam que era o cerne dessas alianças era o comércio marítimo, ou seja, uma economia que fosse partilhada por todos os atores dessa aliança. As potências continentais normalmente avançam por conquistas sucessivas e submissão sucessiva. Isto é o que diz a história. Portanto, não parece que a NATO europeia faça sentido. E não parece porquê? Porque acho que os Estados Unidos querem que os países europeus partilhem mais o fardo, e não é desta administração, já vinha das administrações anteriores, porque precisam de se concentrar no Pacífico e, portanto, precisam de ter a Europa, de alguma forma, a participar mais na defesa coletiva da própria Europa e do próprio Atlântico, incluindo os Estados Unidos, ou seja, proteger a retaguarda dos Estados Unidos, para os Estados Unidos poderem aplicar na nova frente, que é o Pacífico, e nós não podemos dizer que é o Sr. Trump ou a administração Trump. Não, isto já vinha desde o Obama. E, portanto, temos que ser perfeitamente claros na nossa análise. Os Estados Unidos querem que os europeus gastem em defesa o que eles andaram a gastar para nos proteger. E isso é indubitável em todas as reuniões da NATO. Isso tem sido posto em cima da mesa e agora vem-se falar até em 5%, que eu acho que é exagerado, mas já se fala em 5%. Claro que também há aqui um aspecto económico importante a considerar. É que se tivermos que fazer esse reforço muito rápido, os países não estão prontos para responder industrialmente a esse reforço, isso vai beneficiar os países que já estão industrializados e que têm essa capacidade. Nomeadamente, 3 núcleos de países. O maior, os Estados Unidos, depois a Alemanha e França. Quando se fala em 800 mil milhões de reforço ao rearme, o que nós estamos a dizer é agarrar no dinheiro de todos nós e reforçar
as economias destas três grandes potências. O que vai criar um segundo problema, que é uma assimetria maior entre o centro europeu e as periferias europeias, nos quais nós nos incluímos. O que é que nós... Qual é a outra NATO possível? Portanto, o terceiro modelo. Outra NATO possível, também desejada pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, é uma NATO ocidental, de uma projeção do poder ocidental contra uma eventual, ou contra um ator estratégico em ascensão, que tem um nome, todos nós sabemos, eu não vou aqui pronunciá-lo, qual é que é, mas está no Oriente, e contra esse ator estratégico, o que nós estamos a tentar idealizar, nós, não sou eu, as pessoas que pensam, que é uma NATO global. E essa NATO global não é já só os Estados Unidos e a Europa e o Canadá, os Estados Unidos, a Europa, o Canadá, o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul e um conjunto de países. É a doutrina Spikeman, que é a doutrina de contenção através da periferia de um grande adversário continental. Neste caso, esse adversário continental seria o conjunto Rússia-China. Qual destas soluções será a solução em que acabaremos todos por ficar? Eu diria qualquer uma de duas de três, menos uma. Nós, agora estou a falar como português, nós portugueses, que somos uma pequena potência, uma média potência atlântica, não nos interessa uma NATO que seja uma potência continental. Não nos interessa todo. Seremos periféricos, perderemos a nossa capacidade estratégica, o nosso valor estratégico, e em termos geopolíticos isso seria péssimo. Nós, portanto, devemos alimentar uma de duas ideias. Ou uma NATO atlântica, no modelo anterior, que agora parece cada vez mais reduzido porque os problemas mundiais, este novo caos, obrigam, se calhar, a uma NATO global para dar uma resposta aos novos desafios, ou então, de alguma forma, uma componente mais regional dessa NATO global, concentrando-nos nós no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, que são áreas de influência, uma por proximidade geográfica e outra por proximidade identitária, quer com o Brasil, quer com alguns países importantes, dos quais o mais importante, Angola, no Golfo da África, na África Ocidental. E dentro desta tarefa, poderíamos tentar fazer todas as tarefas dentro da NATO, porque há aqui um outro aspecto que muitas vezes é esquecido. Nas alianças, o nosso valor dentro da aliança é a capacidade que nós temos para realizar um trabalho a favor da própria aliança. Se nós não tivermos capacidade para fazer esse trabalho a favor da aliança, o nosso valor percebido dentro da aliança decresce muito rapidamente, com consequências geopolíticas, mas mais do que geopolíticas, com consequências da nossa liberdade de ação, ou seja, da nossa independência no fim. E que papel é esse que nós podemos fazer? Podemos fazer um papel de charneira para a África, lembrando que a África é o único continente que nas próximas 2 décadas vai duplicar a população humana. Todos os outros continentes vão entrar em inverno demográfico. E nós, portugueses, face às ligações identitárias, históricas com a África, podemos ter um papel fundamental para a NATO, e os americanos consideram esse papel super relevante, consideram esse papel dos portugueses super relevante, como consideram um outro papel que nós desprezamos de alguma forma, que é a capacidade de controlar a atividade submarina no Atlântico Norte. Porque é a única atividade naval que pode contrariar o esforço da Aliança Atlântica. Todas as outras atividades nós temos uma superioridade esmagadora sobre qualquer dos potenciais adversários. Mas a capacidade submarina, face à sua
capacidade de iludir e esconder-se e não ser detectada é uma capacidade muito difícil de contrariar e nós aí podemos ser super especializados. A Marinha Portuguesa, desde há 3 anos a esta parte, fez uma mudança fortíssima para fazer esse papel dentro da NATO, com o reconhecimento do principal aliado, que são os Estados Unidos, e do Reino Unido e da França. Esse reconhecimento é um reconhecimento que valoriza Portugal e valoriza, certamente, também a Marinha Portuguesa. E como é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso através de um processo de inovação muito complexo, mas que se baseava numa ideia muito simples. Quem não tem grandes capacidades materiais e humanas e financeiras tem que fazer uma aproximação totalmente assimétrica e revolucionária. Essa aproximação chama-se robotização da guerra. Nós começámos a experimentar a robotização da atividade militar, eventualmente para vosso espanto, na Marinha Portuguesa em 2003. 2003. Muitas das ideias que os ucranianos estão a usar para contrariar uma ameaça muito superior em capacidade, em número de homens e em recursos, é precisamente a guerra robotizada. Essa guerra robotizada, antes de ser usada na Ucrânia, foi testada em Portugal. Nós temos o maior centro de testes da guerra robotizada da NATO e fazemos o maior exercício. Em setembro, o maior exercício mundial para testar conceitos, para testar equipamentos e para testar, de alguma forma, táticas e procedimentos. Isso é uma coisa que é pouco conhecida dos portugueses. Eu lamento imenso que seja pouco conhecida, porque é esse papel que nos faz valorizar o nosso papel dentro da aliança com custos proporcionais e capacidades proporcionais ao nosso país. E é esse papel em que nós nos devemos concentrar. E porquê é que isso é importante? Porque eu agora vou alargar o espectro. Porque a defesa não é uma coisa isolada num país. A defesa faz parte de um grupo maior chamado economia e da vida social do país. E se nós vamos investir em defesa e comprar equipamentos rapidamente, que são equipamentos estrangeiros, nós vamos fazer um sacrifício para encontrar um conjunto de recursos e vamos entregá-los de mão beijada a outra economia. E isso não vai desenvolver a nossa economia. E, portanto, aí vamos ter que escolher se queremos canhões ou manteiga. Na velha expressão da dualidade das duas coisas. A única forma de juntar as duas coisas é usando o que eu acabei de dizer sobre a robotização, e nós, graças muito à Marinha Portuguesa, eu digo isto, eu já não sou da Marinha, não é? Portanto, posso dizer isto agora com mais liberdade, graças a um esforço muito grande durante 2 décadas da Marinha Portuguesa, nós desenvolvemos um conjunto de competências em Portugal, de empresas com elevada capacidade nesta área, que estão neste momento a operar na Ucrânia, estão a operar no Canal da Mancha e em muitas outras áreas em África, e que estão a criar um cluster de elevado valor acrescentado. Portanto, é nessas áreas, quando se alguém perguntar hoje como é que nós apostamos na defesa, devemos apostar nestas áreas em que já temos alguns nichos de excelência e irmos especializar em parte a nossa indústria e a nossa economia, dando-lhe valor acrescentado através de uma grande capacidade tecnológica. Porque todos estes robôs que são usados na área militar têm imediatamente uma aplicação de duplo uso na atividade civil e na economia depois mais alargada, e é só através daqui que eventualmente se vai conseguir algum retorno desse investimento. Portanto, eu, para acabar a minha intervenção, porque não vos quero amassar com muitas ideias, queria-vos dizer que eu vejo a Europa para ser uma Europa forte, uma Europa dentro da NATO, em vez de ser uma Europa continental ou uma Europa atlântica,
uma Europa global e anfíbia, ou seja, cooperará muito bem na sua área continental para proteção contra eventuais opositores que possam pensar que a nossa fraqueza e a nossa falta de vontade seja uma oportunidade para nos atacar no futuro, mas também no Atlântico, porque é no Atlântico e basicamente nos mares que se vai julgar verdadeiramente a última fronteira da humanidade, quer em desenvolvimento, quer em comércio e quer em economia. Para acabar, digo-vos que a economia do futuro que são dados, 90% dessa economia passa por cabos debaixo de água. Como exemplo, não estou a dizer que seja só isso, mas como exemplo. A produção de energia vai passar muito para o offshore. E nós teremos sociedades desenvolvidas a viver no mar, é uma questão de tempo. Não sei se será daqui a 10 anos, a 20 ou 40 anos, mas tenho a certeza absoluta que será uma revolução, porque antes de irmos para o espaço, há 2/3 do planeta que estão desabitados. E estão aqui muito mais próximos e nós já temos tecnologia e capacidades para fazer qualquer coisa dele. Portanto, uma Europa anfíbia e nós, portugueses, não podemos deixar que a NATO evolua para uma NATO continental desligada do eixo transatlântico e desligada dos Estados Unidos. E criticar os Estados Unidos, pura e simplesmente porque é o Sr. Trump, não me parece a melhor estratégia para Portugal. E termino assim. Muito obrigado pela vossa atenção.